Oi, galera. Prazer estar aqui com vocês hoje. Depois do almoço a gente sabe que é difícil, espero que ninguém durma, tá? Mas a gente veio aqui para falar de reconstrução de interface e apresentar um pouquinho para vocês as nossas estratégias para acelerar o desenvolvimento do produto na Asion, tá? Aqui estão um pouco dos tópicos que a gente vai abordar hoje, então os nossos contextos, objetivos, algumas decisões, caminhos que a gente tomou, construção de blocos de UI, o nosso Platform Kit e alguma coisa de processo de trabalho e os resultados que a gente teve até então. Aqui eu tinha colocado uma apresentação de quem a gente é, mas a Nanda já fez essa gentileza, então eu vou passar reto e vou iniciar aqui falando com vocês sobre um pouquinho dos contextos e objetivos dessa decisão de reconstruir uma interface. Primeiro de tudo, eu vou falar muito do nosso produto daqui para frente, então eu vou dar uma passada muito básica do que ele é. A Asion é detentora de uma plataforma de edge computing que torna mais fácil a maneira que a gente cria e executa aplicações em qualquer lugar, tá? E aí, ou seja, por natureza, os nossos produtos eles são altamente técnicos. E até então, antes de a gente começar esse projeto, enfim, a gente tinha um desenvolvimento de produto feito por squads separadas. Ou seja, era muito difícil de a gente conseguir manter uma consistência entre os nossos produtos, de fato. Beleza, nosso cenário atual, tá? A gente tem boa parte do nosso produto hoje num código legado e ele dificulta muito que a gente faça o processo de melhoria de interface, de experiência, enfim. Então, é muito demorado e a gente acaba não tendo essa possibilidade por conta da questão do legado, assim. E alguns dos principais problemas que a gente encontra é o tempo. A gente demora muito tempo, muitos dias para conseguir desenvolver uma interface. Alguma questão de erros, assim, às vezes acontece bugs ou, enfim, erro de front-end, porque a gente não tem definições, algumas vezes claras, de comportamento esperado das funcionalidades. Inconsistência, como eu já falei, tanto de interface quanto de sistema, de comportamento. E o legado, como eu citei anteriormente, então, que é difícil de atualizar as nossas jornadas por conta disso. Como objetivos que a gente colocou para essa reconstrução da nova interface, a gente ter definições do uso dos elementos de interface, a gente ter padronização visual e de experiência para o nosso produto, diminuir a curva de aprendizado e de desenvolvimento, acelerar, o tempo de entrega das nossas interfaces, que era muito demorado, reduzir o trabalho de validação de UIs depois do desenvolvimento. A gente tinha um trabalho muito grande de o designer, enfim, fazer dupla com esse desenvolvedor e ficar muito tempo validando essas interfaces. E viabilizar testes de novas experiências diretamente no código e facilmente replicáveis. Então, aqui vou trazer alguma coisa de decisões e caminhos que a gente tomou para conduzir essa reconstrução. Primeira decisão foi abandonar o nosso design system, tá? Com dor no coração no início, mas agora a gente já superou. Quando a gente iniciou esse projeto, a gente tinha o nosso design system com mais ou menos 75% dos componentes construídos, documentados, enfim, em código prontos para uso, tá? Mas ele foi um processo que não performou da maneira que a gente estava esperando, enfim. E a gente entendeu que criar um design system para sustentar uma interface que já existe é uma tarefa bem complexa, mais do que a gente imaginou que fosse no início. A segunda decisão, então, foi adotar uma biblioteca de componentes de mercado, tá? A gente tinha o objetivo que ela fosse popular, open source, e que suprisse algumas das necessidades que a gente tinha na Asion, Então, componentes com regras de interação bem definidos, uma fácil aplicação do tema, para a gente poder colocar, de fato, o tema da nossa marca, nossa identidade visual nessa biblioteca, e de rápida adoção, sem muito tempo de rampagem para os nossos times. O processo de a gente escolher essa biblioteca, a gente adotou o que a gente chama de hack sprint, Foi uma etapa de testes, basicamente parecido com um hackathon, mas que durava uma sprint. Então, a gente selecionou diversas plataformas, frameworks, enfim, bibliotecas, e a gente foi testando. No caso, demorou mais do que uma sprint, de fato, porque foram muitos testes, tá? E, no final, a gente ainda separou mais um tempinho, mais umas 2 sprints, para testar os que foram preferidos pelo time, digamos assim, ou, melhor, ranqueados. Se vocês verem aqui que a gente fez elencou alguns tópicos de design e de engenharia que eram importantes para a gente que essa biblioteca tivesse e foi dando nota para eles, para, no final, a gente ter muito claro quais eram os que tinham se destacado e a gente poder seguir um teste mais profundo com eles. Eu vou passar para o Cícero. Aí, tá funcionando aqui. Bom, pessoal, então, o que acontece, dentro dessa Hacka Sprint que a gente começou a cotar algumas tecnologias ali, tá? A
a gente chegou a pivotar para diversos pipelines diferentes de tecnologias que a gente foi encontrando. Então, era uma coisa meio que mente aberta, justamente para poder focar no problema, tentar resolver de qualquer forma que fosse as questões que a gente estava encontrando de dificuldade de utilizar o sistema atual de design system que a gente tinha, tá? Eu gosto sempre de deixar claro isso, que na verdade sim, ele não era ruim, na verdade a gente encontrou alguns gaps que a gente queria cobrir, e durante esses gaps a gente viu como é que a gente consegue melhorar, tá? E claro, da mesma maneira que a gente elencou essa solução hoje, do que a gente está utilizando, na frente a gente vai encontrar também algumas coisas para melhorar, e isso vai fazer com que a gente talvez pivote de tecnologia, ou pivote do approach que a gente vai estar utilizando nessa implementação e no fluxo de trabalho, tá? Dentro disso, a gente chegou a testar tecnologias com React, ou seja, hoje dentro da Asian, ali, o nosso front-end está focado em Vue.js, tá? Mas a gente chegou a fazer teste com React, justamente para verificar se ia ter algum ganho utilizando essa tecnologia. A gente chegou a fazer testes também, análises com Flutter. A gente utilizou, depois vou falar um pouquinho para vocês, uma experiência com inteligência artificial, também utilizando algumas plataformas como o Locofy, como o Dewise, Plasmic também como um produto para poder nos dar ver se a gente conseguia ter uma dinâmica um pouco mais acelerada nesse desenvolvimento, tá? E frameworks também para poder possibilitar a construção já de componentes, né? Aproveitamento, na verdade, de componentes existentes, como o caso do Flowbyte, o Preline, que foi um cara muito interessante que a gente utilizou, o Matheus coordenou essa frente utilizando o Preline, fez uma série de investigações sobre ele, o PrimeView, o Vuetify, o Primer do próprio GitHub e assim por diante. Tá? Aqui vocês estão vendo, tem mais uns aqui falando do Chad CDN, do Carbon Design System da IBM. Então, foram vários testes, por isso que essa hack sprint, digamos assim, acabou se estendendo um pouquinho. Tá? Bom, quanto ao uso da IA, né? Nosso primeiro approach, nossa primeira tentativa ali foi utilizando a ferramenta do Locofy. Tá? Então, eles têm uma premissa muito legal, muito bacana, que na verdade parte da criação do design, ou seja, do Figma eu consegui construir o meu código, né? Os desenvolvedores aqui mais das antigas ali que trabalhavam na época de front page, Dreamweaver lá da Macromedia, a gente via muito isso, né? Eu arrastava e soltava os componentes ali dentro, como acontece numa camada em Delphi, numa tecnologia em Delphi, por exemplo, e ele construía por baixo dos panos para mim toda essa integração dessas camadas, né? O Locofy ele faz alguma coisa muito parecida com o Figma. Tá? Só que, em vez de ele simplesmente gerar esse código, ele tinha uma inteligência por baixo dos panos que chamou muita atenção, que ele identificava qual é que eram os componentes que se repetiam dentro daquela interface e já gerava componentes mesmos em React ou em Vue para a gente poder reaproveitar. Isso foi muito bacana, a gente viu que tinha um ganho muito rápido em construir. Imagina vocês fazerem toda a experiência dentro do Figma e chegar lá na frente e ter esse código, e esse código podia ser integrado com o repositório, e do repositório conectado dentro da Asian, a gente podia fazer uma integração dentro de um action do GitHub e já fazer o deploy direto, ou seja, ia mexendo no Figma e já gerando esse código, né, para poder fazer essa integração. Tá? Lógico que daí, no meio do caminho, a gente começou a encontrar alguns problemas, porque a inteligência artificial ela conseguia fazer uma parte grande do trabalho nessa detecção, mas no momento que eu precisasse, da mesma maneira que acontecia na época de quem trabalhava com Dreamweaver e front page, né, mexer no código, ou seja, fazer engenharia reversa, mexer naquele código que foi gerado, ela não detectava essas mudanças corretamente. Tá? O código gerado é muito bom, é um código extremamente legível, bem separado e tudo mais. Tá? Acredito que os caras vão evoluir muito nessa ferramenta, mas a gente encontrou os problemas que na hora que precisava fazer uma integração com uma API, colocar uma regra de negócio, uma lógica dentro daqueles componentes, na hora de voltar ele não detectava, regerava tudo de novo. E o tempo que eu tinha ganho lá no início, eu perdia fazendo diff de código dentro do GitHub. Tá? E fora que tinha algumas premissas que a gente precisava também, como essas integrações com APIs, que o Plasmic, por exemplo, me dá, o Dewise me dá, né, de conseguir fazer um loop, uma conexão com uma API assim por diante, mas que ele também não entregava ainda e a gente ficava um pouco nas mãos de uma aplicação que ela estava, digamos assim, um produto que estava um pouco em beta. Tá? Então a gente acabou pivotando, disse, não, vamos voltar um pouco para a estrutura padrão, codando, não tentar gerar coisas muito dinâmicas para poder seguir adiante. Por fim, né, a biblioteca escolhida, a gente acabou caindo no PrimeView. O PrimeView em si, ele nos facilitou muito a entender como é que ia ser a rampagem do time. Ele entrega muito componente pronto, tá? Muita coisa que já está bem resolvida ali dentro. Praticamente tudo que a gente está utilizando hoje na solução que a gente está desenvolvendo do Asian Console é em cima do PrimeView. O legal disso tudo, pessoal, por que a gente deixou de utilizar um design system que nós estávamos desenvolvendo
para pegar alguma coisa pronta, tá? E a discussão principal é que, quando eu pego um framework que ele já tem conhecimento no mercado, que ele tem uma atualização contínua, muitas das coisas que eu estou tendo que resolver em código já foram resolvidas aqui. Então, a própria comunidade, daí a gente pega detalhes assim, um modal que ele tem que se estender numa tela responsiva, que ele tem que encolher, mudar tamanho, botar scroll e assim por diante, são coisas que é muito bacana de eu implementar. Mas na hora de implementar e ter que resolver os problemas que vai dar de device para device, resolução para resolução, eu começo a ter um gasto de tempo que eu não teria, né, disponível. Então isso já está tudo muito bem resolvido aqui dentro. E o Prime View acabou entrando como nossa biblioteca padrão, né, que a gente está utilizando ali de componentes. Tá? Quem também, eu gosto de voltar nesse tempo, tá? Estou entregando a minha idade aqui, mas lá na época de 2008 saiu o Prime Faces para Java, né? Então, o Prime Faces ali, eu trabalhei com o Prime Faces, na época eu não gostava de Prime Faces, tá? Mas esse cara, eles começaram a elencar e evoluiu muito, ele ainda existe para Java, e hoje ele tem o Prime View, Prime React, Prime um monte de coisa de outras tecnologias. Tá? Então, está muito maduro, os caras trouxeram todo esse conhecimento e distribuíram entre a comunidade dessas tecnologias JavaScript. Tá? Documentação atualizada, o fórum técnico, tá? Eles têm Discord, eles têm o GitHub com as issues, a gente consegue uma comunicação com os caras, a gente abriu issue para os caras e recebeu esse feedback de algumas correções. Tá? E a versão dele, logicamente, a gente vê que seguido, se vocês olharem no repositório, tem versões novas saindo, ou seja, que nos dá uma confiança que está sendo mantido pela comunidade. Tá? Beleza, a nossa terceira decisão, então, foi ter algumas premissas para o nosso projeto, né? Características que, por padrão, desde o início, ele precisaria ter. Facilidade de subir o projeto localmente, um código bem estruturado de fácil manutenção, adoção dos padrões de design, documentação coesa e atualizada, ele ser escalável de fácil prototipação, rodar na Edge, né? Então, rodar no nosso produto da Asian. Qualquer usuário pode ter seu console rodando na Asian também, e ele ser open source, que virá em breve. Legal, mas a gente trocou, né, 6 por meia dúzia? A gente entende que não, tá? Beleza, a gente tinha um processo de desenvolvimento de um design, a gente tinha os componentes e a gente trocou para uma biblioteca de componentes. Mas a gente já saiu na frente de quase 2 anos que a gente teve de trabalho no Design System, que acabou não rampando, enfim. Então, a gente tinha o nosso primeiro ganho. A gente habilitou, né, que fosse possível começar a fazer o rollout da UI da nossa plataforma. Beleza, tem os componentes para fazer isso. Mas como que a gente acelera mais esse processo e garante que os comportamentos e as experiências vão estar, de fato, coesos entre os produtos, né? Para a gente não cair nos mesmos problemas, pelo menos de experiência que a gente tinha anteriormente. E aí que a gente entrou na questão da construção dos blocos de UI. Tá? A gente seguiu a referência, se inspirou no Prime View, que ele tem uma biblioteca que se chama Prime Blocks, e a gente abordou essa mentalidade de construir blocos de interface. Ou seja, um agrupamento de componentes que entre si funcionam para cumprir uma funcionalidade específica que a gente precisa do nosso produto. Tá? Então, é justamente isso, unidades de construção reutilizáveis entre os diversos produtos que a gente tem. Como a gente falou anteriormente, então, usando o Prime View, a gente tem toda a biblioteca de componentes que a gente precisa e a gente usa eles crus. A gente não muda absolutamente nada, né, para não ter problema de atualizações quando a biblioteca atualizar e tudo mais. A gente usa tudo exatamente da forma que o Prime View nos dá. E na etapa de construção de blocos, que aí é interna, a gente consegue mapear os nossos casos de uso, então ter blocos para isso. A gente, né, tem essa premissa de sempre ser Prime View e a gente usa ter o índice CSS para os estilos. A gente aplica já a nossa tematização, então eles já saem com a cara da nossa marca, da nossa identidade, são prontos para uso e têm que atender 100% da nossa aplicação hoje. Ok, e como saber que blocos que a gente precisa construir? A gente começou fazendo um mapeamento de todo o nosso produto, então a gente estudou bastante ele assim para conseguir classificar e entender padrões de uso da nossa interface, que a gente poderia replicar em blocos de fato, né, para uso. A gente começou desenhando, né, depois desse mapeamento, desenhando no Figma. E, junto com o time, designers, desenvolvedores, a gente começou a fazer rodadas de alinhamento semanais com os nossos stakeholders. Isso foi uma coisa muito legal, porque, junto com eles, a gente conseguiu entender algumas visões de futuro do nosso produto que ainda não estavam claras. Então, coisas que eram vontades que eles tinham para a empresa, enfim, que a gente não estava conseguindo suprir com o nosso produto atual. Então, a gente já conseguiu trazer algumas coisas para esse primeiro desenho, para essa primeira entrega. E, enfim, também saber se era tecnicamente viável e tudo mais.
Já no Figma, a gente está usando, né, a Prime View e o Tailwind também para aplicar a questão dos estilos, para ficar 100% alinhado com o código, ser mais fácil dos devs se encontrarem também, enfim. Aí é contigo. Bom, eu sei que aqui todo mundo está curioso para ver como é que é o código, né? Então, uma das coisas importantes, tá, pessoal? O Matheus, ele trabalha no nosso time, ele arquiteturou toda a parte inicial de como é que ia ficar a estrutura e tudo mais. Então, todos aqueles conceitos que vocês viram ali de Solid, todos os conceitos de práticas e tudo mais, de patterns, ele está trazendo para dentro desse projeto. A estrutura que a gente tem aqui, que vocês estão vendo de blocos, tá? Depois vou ver se der um tempinho, eu mostro um pouquinho dentro do VS Code ali. Mas esses blocos, eles estão pareados justamente com o que a gente tem dentro do Figma. Então, a possibilidade, a vantagem que a gente tem principalmente nisso é que os designers, os nomes que eles dão desses blocos, está nomeado dentro do Figma com as definições que são os mesmos nomes do que a gente tem aqui dentro. Tá? Então, no final das contas, tá, mas é só nomenclatura? Não, como a Morgana falou, lá dentro do Figma, as definições de design do Figma estão configuradas para trabalhar com a biblioteca do Prime View. Então, não precisa desenhar botão de novo, digo que é esse button do Prime View com essas definições de tokens de cores que eu tenho aqui. E, em cima disso, no momento que gera, ele também já consegue dar essa colinha que a gente sabe para, por exemplo, saber qual é que são as classes Tailwind que eu preciso utilizar para poder formatar aquela UI, tá? Para aplicar a estrutura da UI. Acho que, por último, né, dessa etapa inicial da construção dos blocos, a gente se propôs a criar um site que a gente chamou de Asian Blocks. Primeiro, para dar visibilidade desses blocos para as pessoas de dentro da Asian, enfim, para quem quisesse acessar, para ficar mais fácil de tangibilizar o que a gente estava fazendo, mas a gente espera que no futuro também seja a documentação de uso do projeto, onde a gente consiga trazer mais informações, enfim, para quem talvez está entrando, né, no nosso time, ainda não rampou, também ter esse asset para ajudar aí no início. E aí, o cenário pós-implementação desses primeiros blocos, né, de construção de interface, então, a gente já consegue ter alguns impactos e resultados. Tá? Como impactos, a facilidade e a rapidez de construção de protótipos no Figma. É uma coisa que realmente para a gente é muito fácil, assim como no código se tornou muito fácil também. A menor curva de aprendizado dentro do nosso time, né? E o time de design, de fato, agora consegue se envolver e desenvolver junto com os engenheiros para acelerar as criações, as validações, enfim, algumas alterações simples. A gente já consegue que os designers estejam junto nesse dia a dia. Assim. E, como resultados, a gente já tem uma consistência visual de experiência significada para os nossos produtos. Uma melhoria de interface e experiência na primeira entrega, então a gente já conseguiu adicionar várias questões que a gente sabia que eram dores de experiência, de interface. Nossa, a gente já foi colocando junto nessa entrega, então a gente já sai de cara com um produto melhor do que a gente tem hoje, a gente acredita. E, como eu falei anteriormente, a gente tem, né, o processo, hoje ele demora vários dias para a gente criar uma interface, enfim, era essa a principal dor que a gente tinha, e a gente conseguiu diminuir esse tempo de criação de uma tela simples de listagem, né, uma CRUD, conectado com a API para 10 minutos, mais ou menos, tá? E aí a gente entra no nosso Asian Console Kit, que é a construção de uma plataforma open source. Bom, para a gente entender um pouquinho antes, tá, pessoal, dessa questão do o que é o Asian Console Kit, na verdade, tá? Então, todo esse projeto que a gente está montando agora, ele está num repositório só. Como é que é o cenário atual do que nós temos? Aqui uma visão bem superficial, mas para entender um pouquinho como é que a gente trabalha hoje, né, com o que a gente chama do Real Time Manager, como é que ele é mantido dentro da plataforma da Asian, que é a ferramenta, né, o produto que o cliente consegue administrar as soluções que ele contrata pela Asian. Tá? A gente utiliza muito containers Docker, então containers Docker, separação do front-end em diversos projetos. Tá? Esses projetos são utilizados como dependências, digamos assim, no momento que eu carrego as minhas páginas. E eu tenho também os containers das APIs e do resto das camadas que eu tenho que subir. Um desenvolvedor independente, ele trabalhar com front-end e com back-end, para ele se sentir mais à vontade dentro do ecossistema, o que ele faz? Ele sobe todos esses containers na máquina dele, ele consegue ter todo o ambiente administrativo, todas as APIs e assim por diante. O front-end é a mesma coisa. Então, eu tenho módulos do front-end que estão rodando dentro de Docker também, e esses caras são carregados através de um módulo federado, ou através de um iframe, ou através de um micro front-end, tá? Carregados as partezinhas dentro das páginas. Isso é muito bacana para manter. Tá? Para projetos grandes, gigantes, é muito bacana a gente conseguir uma arquitetura muito sólida, né? Digamos assim, de a gente conseguir ter a estrutura.
A questão é que a gente começou a detectar em alguns momentos que, quando eu consigo versionar alguns desses módulos, eu também tenho que ter uma maneira de me preocupar que as pessoas que consomem esses módulos também atualizem essa versão. Então, era comum a gente encontrar, de repente, digamos assim, o módulo de Help Center, que tem no cantinho da tela, entrava numa interface, ela estava com uma versão antiga. Daí tinha que falar com o owner do produto, olha, pega a versão mais nova, o latest que tem lá, que ele já tem umas features novas, então tá. E essas coisas iam se perdendo, ou em alguns cenários até tinha que dar uma manutenção para uma versão mais antiga. Tá? A gente conseguia e consegue lidar com isso até hoje, tá? Mas daí no momento que a gente começou a trazer para dentro do ASION Console Kit, a gente começou a pivotar um pouquinho essa ideia, né, dentro da nossa estrutura. Tá? Tu quer falar um pouquinho aqui do console? Não, acho que só dá uma visão, né? O que a gente está construindo com o console, está sendo construído em cima de práticas modernas de desenvolvimento e arquitetura headless. O ASION Console ele vai ser open source, permitindo que os clientes, usuários, quem quiser, vocês entrarem lá e aprimorarem a experiência de usuário e, simultaneamente, também para pessoas, criadores, habilitar criadores a desenvolver novos produtos e soluções baseados na plataforma de edge computing da ASION, tá? Bom, então, logicamente, assim, é simplesmente destruir aquele modelo atual que a gente tem? Não, né? As coisas têm que continuar dando suporte e tudo mais. E a gente tem, como a ASION, ela tem uma série de APIs, e APIs que foram construídas aos longos dos anos, ou seja, a gente tem legado de APIs, tem APIs com versão 1, 2, 3 e assim por diante. A gente começou também com uma frente de varrer essas APIs e tentar usar o mesmo approach que a gente fez para a reconstrução de front-end dentro das APIs. Então, hoje tem iniciativas que estão rodando dentro da ASION, que elas estão reconstruindo APIs antigas para um modelo novo e mais fácil de manter, normalizar também essa estrutura e me garantir o quê? Que eu consiga subir um front-end único, um monolito de front-end, e ele precise somente das APIs externas para conseguir consumir os recursos do que eu preciso para testar. Então, imaginem que ao invés de eu ter que subir vários containers dentro da minha máquina para poder fazer um teste ou uma implementação ou um fix, eu simplesmente subo só o front-end. Eu tenho essas APIs que estão acessíveis via cores para aquelas URLs que eu estou trabalhando, ou elas estão acessíveis de uma outra maneira para eu conseguir consumir elas sem necessidade de subir isso para dentro da minha estação também. Tá? Porque no final das contas, subindo ali 10, 15 containers, isso acaba consumindo recurso e às vezes frustra um pouco no momento que eu tenho que começar a desenvolver ou fazer alguma feature pequena. Tá? E a gente retomou essa estrutura de monolito nesse projeto atual. Mas é uma regressão, tu deixou de utilizar o microfrontend para versionar módulos, o que acontece agora? A gente está com um time único que está mantendo a ideia, não é ser uma coisa que o time é dono desse projeto, vai ser um projeto open source, é um projeto open source já dentro da ASION, outras pessoas contribuem, mas fica muito mais fácil a gente manter dentro do mesmo codebase a aplicação para poder conseguir também ter uma boa prática de código, um código mais limpo, ter esse reuso desses blocos do que a gente está utilizando. Então, no momento que eu for construir uma interface nova, eu sei que eu vou ter que utilizar um bloco que já existe e assim por diante. A mesma coisa acontece no processo de deploy. Tá? Padronização da implementação, pessoal. Os repositórios, tá? Nosso tempo está meio curto, mas passando rápido aqui para vocês, os repositórios que a gente tem dentro, ele acaba ficando um repositório único, tá? Para quem quiser desenvolver, quem quiser baixar na sua estação. Tá? Ele trabalha com uma estrutura de multi-tenancy, ou seja, eu vou conseguir, da mesma maneira, utilizar artifícios da minha tecnologia como login ou artifícios da ASION que a gente vai fornecer e consigo fazer a customização com a cara da minha empresa em cima desse repositório, pela tematização. O código padronizado, com cobertura de testes, atualmente a gente está na faixa de 90% de código, ali o Matheus está liderando também essa frente de códigos. Tá? A gente não utiliza CSS na mão, a gente utiliza só o Tailwind para construir, então fica mais fácil de ter um pattern e não ficar começando a fazer alguns puxadinhos em CSS. Os blocos totalmente reaproveitáveis. E o build deploy a gente utiliza o que a gente chama de dogfooding, na verdade, o próprio CLI da ASION que faz o build e o deploy dessa aplicação. Então está interligado dentro do nosso próprio GitHub Actions e a gente já faz o deploy dentro da Edge mesmo para seguir. Beleza, tá. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de trabalho, então, como que a gente fez funcionar essa dinâmica de um time que é bem grandinho, inclusive. A gente se inspirou em algumas empresas que usam esse conceito de times de UX Engineering e a gente adotou dentro, né, da ASION ter um time integrado, uma nova squad, enfim,
que tem UX designers, que tem os UX engineers e tem o writers trabalhando perto também, tem o pessoal de QA também trabalhando com a gente, tá? Então, o trabalho é desenvolvido sempre junto com os nossos stakeholders desde o início. A gente realiza POCs e validações de comportamentos direto no código e os engenheiros, de fato, e designers trabalhando juntos para a tomada de decisão, garantindo aí umas implementações mais genéricas e reaproveitáveis, tá? Bom, o processo de desenvolvimento aqui, pessoal, só dando uma visão para vocês. A gente tem o nosso repositório lá, tá? Processo de GitHub com pull request e tudo mais, faz análise, roda testes, faz a integração e, como eu falei para vocês antes ali, a CLI ela entra lá no final, faz o deploy em stage e a mesma coisa eu utilizo no fluxo para poder fazer o deploy em produção, tá? A cobertura de testes também, tá? Que eu acho que, bem como eu falei para vocês, a gente está seguindo a linha acima de 90%, tá? Dessa estrutura, e a ideia é tentar manter o mais próximo disso sempre que entra uma nova feature, e a gente está utilizando o Cypress também para poder fazer algumas entregas e futuramente também melhorar essa cobertura. Aqui tem um preview do nosso trabalho, se vocês quiserem, em primeira mão. A gente nunca divulgou para ninguém, tá? É a primeira vez que a gente divulga o nosso console. Ele está sendo desenvolvido, é um status experimental ainda, mas se vocês quiserem, podem entrar, fazer o sign-up na plataforma e conferir esse processo todo que a gente contou para vocês aqui, tá? Opa! Ali, pessoal, só para quem pegar o QR Code ali, tá? Ele joga para console.asion.com. Tá? Eu vi que o Morgano passou ali, opa! Tá? console.asion.com, ele já vai direcionar vocês para lá, tá? Daí vocês conseguem fazer. Agora, rapidinho, a gente quer trazer para vocês alguns resultados e visão que a gente tem ainda para o futuro desse projeto, tá? Aqui vocês vão entrar, tá? Vocês pegaram o QR Code, vocês vão entrar lá e olhar. Então, alguns dados até agora que a gente tem, tá? Desde que a gente selecionou a tecnologia que a gente queria utilizar, a gente está com 3 meses de trabalho, 48 épicos em andamento na nossa iniciativa, basicamente 30 fechados, tá? 300 tarefas mais ou menos feitas até agora. Para a gente conseguir subir um ambiente e fazer ele rodar com Node e Vite, a gente precisa de 5 minutos. E, como eu falei antes, conseguimos diminuir drasticamente o tempo de criação de uma interface, né, para 10 minutos, já conectado com API. Visão de futuro, tá? Onde a gente ainda quer chegar. A gente não terminou, mas a gente já tem um grande roadmap para o que a gente quer fazer depois. Então, a primeira coisa é que, ele, de fato, ele vire um código open source, fazer documentação de uso, enfim, uma cobertura de testes aprimorada, patterns para melhorar a experiência do nosso usuário, deploy automatizado com geração dinâmica de release, version e changelog, e uso do Cypress, como o Cícero falou, para validação de mudanças de UI com screenshots. E é isso, gente. Muito obrigada.